ao longo desse processo de alfabetização, eu entendi que não existe um método único. Eu vou trabalhar só com a parte de fluência. Ou eu vou trabalhar com alfabetização básica. Não existe, tu tem que mesclar todos os métodos Porque possíveis. cada um pode ser melhor para uma criança ou para outra. Começa agora Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com o professor Marconi Medeiros. Olá, bem-vindo ao podcast Letrando. O bate-papo de hoje é com o pedagogo Marconi Medeiros. O Marconi é um grande amigo do Elefante Letrado, é também parte da nossa equipe, fez parte da nossa equipe, vai e volta, porque a vida corrida não permite que ele seja totalmente nosso, porque ele é professor, ele é diretor de escola, ele trabalha em Secretaria de Educação, então ele tem muitas experiências nessa área pública e veio hoje dividir isso conosco. Marconi, obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Tô louca para saber um pouco mais. Eu adoro te ouvir todas as vezes que tu tá aqui no Elefante. Eu adoro saber as tuas experiências na sala de aula, as tuas experiências lidando com pais como diretor de escola e agora tu trabalha na Secretaria de Educação. Me conta primeiro como tu chegou nessa decisão de ser professor e como foi essa experiência de dar aula por bastante tempo já, né? Bastante tempo. Bom, eu iniciei a faculdade em 2006 e foi por uma amiga. Ela disse assim, tu tem todo o perfil de ser professor, porque eu fazia contabilidade. Contabilidade? Contabilidade. E por trabalhar numa empresa nessa área, sei lá, eu achei que deveria seguir. E ela disse pra mim, eu acho que tu tem um perfil de professor, faz o vestibular. Acho que tu acha? Sim. Aí eu pensei em letras. Aí depois eu comecei a pensar, bom, vou tentar, mas aluno de ensino fundamental 2, maior, adolescente, problemático, não sei se vai ser o meu foco. Mas enfim, aí eu fui estudar o que era pedagogia. Digo, eu gostei, vou fazer vestibular para pedagogia. E aí eu entrei, passei e fui cursar, né? Nesse momento, assim, que eu iniciei a cursar a faculdade, o secretário da época do município, lá em Camaquã, nós tínhamos contratos, né? Contratos administrativos. E aí ele disse, não, eu vou te dar um contrato, tu vai sair da administração, que eu era da prefeitura, da parte administrativa. E já trabalhava, então, no setor público? Já trabalhava no setor público. E tu vai para a educação. Ok. Aí eu assumi um laboratório de informática na época do método positivo, que o município tinha implantado. Isso em que ano? 2006. Tá. 2006. Segui naquele trabalho, e aí, ao longo desse processo, dentro do ambiente escolar, acontecem N situações. E uma professora se licenciou. E aí a diretora disse pra mim, tu vai ter que assumir a turma dela, um segundo ano. E eu, nossa, alfabetização, nem era ano, era a segunda série. Sim. Ok, tudo bem, vamos lá. Aí assumi aquela segunda série. Alfabetização. O método que o município usava na época era o GEMPA, da Esther. Aqui, ela é daqui de Porto Alegre. E aí fui desenvolvendo aquele trabalho dentro da escola, enfim. E aí eu fui vendo que, de fato, a fala dessa minha amiga tinha tudo a ver contigo. Tinha tudo a ver, né? Para eu seguir a carreira de professor, tá. Concluí a faculdade, esperei um tempo ali, porque não tinha mais tempo de contrato no município, não podia ter. Me concursei, depois de uns 2 anos, mais ou menos, de término da faculdade. Retornei para a educação e fui para esta mesma escola que eu iniciei a minha vida de trabalho. Como professor. Como professor. E sempre dando aula no Fundamental 1? Sempre no Fundamental 1. E como é que é ser um professor alfabetizador? É um desafio. E como é que é tu pegar aquela criança que não sabe ler ainda absolutamente nada e entregar no fim do ano aquela criança lendo? Fala um pouco para nós como é que é o sentimento do professor quando vê esse objetivo realizado, alcançado. É gratificante, assim, não tem o que descrever a sensação de tu pegar essa criança que
ou ela passou pela educação infantil e tem um conhecimento, né? Ou não, porque a escola que eu trabalhei e fui diretor dessa escola e tudo mais, é uma escola de periferia. Então, ali tu tem N tipo de famílias, né? E tu vai pegar um aluno, às vezes, no 2º ano, que nunca frequentou a escola até o 2º ano. Ele tem o desafio de ensinar. De ensinar, né? De mostrar para ele esse mundo numérico e letrado, principalmente, né? E então, assim, além de ser desafiador, é gratificante, assim, é emocionante, né? Então, tu pegar um aluno e fazer um trabalho, porque ao longo desse processo de alfabetização, eu entendi que não existe um método único. Eu vou trabalhar só com a parte de fluência. Ou eu vou trabalhar com alfabetização básica. Não existe, tu tem que mesclar todos os métodos porque possíveis. Cada um pode ser melhor para uma criança ou para outra. Ou para outra, né? Então, ao longo, assim, e tu falando, me remeteu a um aluno, assim, eu nunca esqueci a cena. Fui trabalhar com ele, ele tinha déficit de atenção. Nessa época, eu já tinha iniciado uma pós-graduação aqui em Porto Alegre em psicopedagogia clínica e institucional. Que foi, assim, um divisor de águas, porque nesse momento eu consegui ter muito mais a questão didática e prática do que a faculdade te apresenta. Né? Porque a faculdade é muita teoria, enfim. E aí esse aluno, ele tinha muita dificuldade, muita. Então, ao longo do processo de alfabetização dele, eu fui testando vários métodos com ele. E aí, o dia que ele chegou na aula e disse assim pra mim... E todos os dias, eu tinha uma rotina, né? E todos os dias, então, era leitura, vamos revisar o alfabeto, vamos revisar famílias silábicas, vamos, enfim, revisar toda essa parte de alfabetização. E aí, desta rotina, um dia, em um momento, assim, do ano letivo, ele disse assim, chegou pra mim e disse assim, professor, eu tenho uma novidade pra te contar. Digo, então, tá, vamos lá, qual é a novidade? Mas tu tem que vir aqui. Digo, fora da sala de aula? Digo, então tá. Aí, a gente saiu, e eu sempre fui um professor, assim, que eu ia ao alcance dos alunos. Então, eu nunca falava com eles de cima. Eu me agachava, ficava na altura deles. E ele disse assim, vamos sentar aqui no chão, no corredor da escola. Sentamos ali e ele começou a ler todo o texto que eu tinha dado de tarefa de casa. Que legal. Eu questionei ele, se ele tinha compreendido o que estava acontecendo na história, enfim. E aí eu digo, aquilo assim, aí eu chorei, me emocionei. Sim, claro. Chamei a supervisora da escola e tudo. Foi muito gratificante, assim. Então, alfabetizar, né? Apesar de eu ter adquirido uma gastrite nervosa, porque eu ficava muito ansioso, porque eu queria que eles lessem, que eles, enfim. Sim, e o professor, nesse sentido, faz toda a diferença, né? Porque a entrega do professor para fazer com que aquele aluno aprenda faz muita diferença. Muita diferença, E nesse tempo que eu estava com a alfabetização, eu também participei de um projeto muito interessante que foi o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa. Sim. Um programa a nível federal, que os municípios fizeram adesão, e nós tivemos essa formação. Né, Como é que foi essa formação? Era uma formação que vinha do governo federal? Vinha do governo federal. O município fazia adesão, dentro da secretaria tinha um coordenador e os formadores. E todos os professores alfabetizadores do município faziam essa formação. E tinham livros as quais tu estudava, e tinha tarefas a cumprir e executar dentro da sala de aula. E esse programa, ele trouxe a sequência didática. Foi nesse programa porque nós trabalhávamos com um sistema de globalizado, né? O teu planejamento, ele tinha que ser totalmente globalizado com todos os componentes curriculares. E a sequência didática, ela te trouxe uma linha de trabalho que tu tinha que escolher, por exemplo, um livro, né? Vamos pegar um livro simples. E deste livro, tu tinha que tentar partir para todos os componentes e dali desenvolver a tua aula. E isso se desenvolvia. Fazer sequência didática com relação àquele livro especificamente. Aquele livro específico, E aí tu desenvolvia matemática, história, geografia, ciências, todos os componentes possíveis ali a partir daquele livro, né? E isso se tornou uma prática. Então... E isso fez diferença. Tu, enquanto professor, percebeu que melhorou. Melhorou totalmente, até porque os alunos se encantavam. Porque aí eu projetava
15 dias, por exemplo. Preciso trabalhar com eles porcentagem. Uhum. Bom, vou pesquisar um livro que tenha algo. Aí eu achava um livro que tinha uma história, que falava em alguma questão assim, trazia para eles, fazia aquele momento, e a gente trabalhava essa leitura de várias formas. Eu lia, eles liam depois, todos, né? Sim. Enfim, tinha uma temática ali. Pois é, e falando sobre leitura, como é que tu incentivava os teus alunos a continuarem lendo, não só na escola, mas em casa também? Tema de casa, sim, leitura eu tinha, como tema? Sim, eu tinha... nessa rotina, né, eu estipulava tarefas de casa. E aí, na reunião com os pais, eu dizia, olha, não importa o que o professor do ano passado tinha no seu formato de trabalho, mas eu tenho tarefa de casa todos os dias. Então, o que eu fazia? Todos os dias eu mandava algo relacionado à leitura. Tá. Claro, desde lista de palavras a frases, depois pequenos textos e trabalhando todos os gêneros literários também. Sim. Né, que é importante para eles entenderem. Sim. E eu sempre dizia para eles, na tarefa de hoje vocês vão ler uma carta. O que é uma carta? E aí eu dava uma tarefa para eles perguntarem para os pais. Porque não é da geração deles uma carta, né? E aí eles já faziam aquela tarefa e faziam essa leitura. Então isso era diário. Era diário. E claro, eu incentivava também assim. Fiz assinatura de gibi. Quando tinha feira do livro, qualquer coisa, comprava livro para eles, né? Enquanto professor, tu tinha essa liberdade com a escola e com o município de poder fazer ações, talvez diferente de outra sala de aula, por exemplo. E nessa época, não sei se tu lembra, mas que tu tava ali... já num momento grande, assim, com o Elefante, né? Crescendo, tu me deu uma licença na época. Eu não tinha acesso... os acessos que eu tive depois, ao longo do trabalho dentro do Elefante Letrado, não aquele acesso administrativo, mas aquele acesso de professor com os alunos. Com os alunos. E eu lembro que tu deu a licença e eu disse pra ti, eu tenho 22 alunos na turma. Tu disse, não tem problema. Tu pode utilizar com eles. E aí, eu me adonei. Eu me tornei dono do data show da escola, levava o notebook pra sala de aula, projetava na minha sala de aula data show, e nós começamos naquela época também a fazer aqueles testes que tu solicitava, enfim. E aquilo também encantou eles, né? Porque era uma forma diferente de ver os livros que eles estavam acostumados naquele modo físico, né? Sim. E enquanto professor, qual é a importância da leitura? É a pergunta mais... óbvia que tem para quem trabalha com leitura, e todo mundo sabe a importância, mas eu gosto de ouvir as palavras de cada pessoa, porque cada pessoa tem uma visão com relação à leitura. Na minha visão, ela é fundamental. Ela é fundamental, mas ela tem que estar associada com a interpretação. Porque alfabetizar, não basta tu ensinar ele a ler árvore, casa, palavra, elefante. Não. Tu tem que ensinar a compreender. E isso é o mais difícil na alfabetização. É ele ter uma compreensão do que ele está lendo. Né? Porque ele pode ler de forma automática. Desenvolver as habilidades para compreender e não virar um analfabeto funcional. Isso mesmo. Então, assim, é importantíssimo. A leitura, sim, ela está em primeiro lugar em tudo. Sim. Né? Mas, e para qualquer matéria, né? Matemática, história, geografia, química, física. Sim, qualquer componente. Se não tem uma boa compreensão, não vai adiante. Tu não desenvolve, né? E aí, como é que tu passou de professor a diretor da escola? Foi uma caminhada, né? Então, eu iniciei com 4ª série, depois... inicialmente 2ª série, depois 4ª, depois mudou, né? Eu peguei 4º anos, 5º. Os 5º anos é uma preparação complexa, porque eles estão indo para o Fundamental 2. Tive essa experiência na alfabetização. E aí muda muito, né? Porque no 6º ano já tem mais professores, diferente do até o 5º, que então, é um professor só. Sim, e o teu trabalho durante aquele ano letivo, ele tem que ser que os alunos entendam que a partir do ano que vem, automaticamente os componentes vão ser partilhados, porque eles vão ter 8, 9 professores. Sim. É complexo. E aí, ao longo desse processo, eu me tornei supervisor de uma escola grande do município. Foi uma experiência válida, assim, ótima. E... Quais são os principais problemas que um supervisor de escola tem que administrar? A parte pedagógica com os professores. Com os professores. Por incrível que pareça.
Porque enquanto supervisor, e eu pego a fala da minha ex-secretária de educação, a supervisão, tanto na secretaria quanto na escola, ela é o coração. Ali, todo o eixo institucional, ele parte da supervisão da escola. Então, tu fazer com que o professor abrace, porque também, assim, muitas coisas vêm, tu tem que cumprir, é um programa, é um projeto que a secretaria adere, então tu tem que cumprir. E aí tu traz para a escola. E tu passa a tua visão, e tu diz como que nós podemos fazer, enfim. Então, o professor abraçar junto com o supervisor é difícil, né? Mas o desafio é com que o professor entenda a importância do trabalho pedagógico. Sim. Só que tu tem todo um trabalho burocrático junto, de caderno de chamada, envolvendo legislação e a vida escolar do aluno. Então, é um trabalho bem complexo. Eu diria que é muito mais complexo tu ser supervisor do que tu ser gestor escolar. Né? E aí, enfim, aí depois passei por essa experiência de supervisão e no ano seguinte a secretária me convida, né? Porque o município trabalha com indicações, não existe mais eleição. E a secretária me convidou então para ser diretor dessa escola que eu trabalhei a minha vida por muitos anos. Que legal. E aí, como é que foi a experiência de ser diretor de uma escola municipal? Foi uma experiência importante para o lugar que eu estou hoje na Secretaria de Educação. Então, eu tive uma visão contábil, administrativa, de RH, de famílias, de alunos e com os colegas. Porque eu sempre disse para eles, eu estou gestor, mas eu sou colega de vocês. Né? Nós temos o mesmo concurso, nós temos a mesma linha de trabalho, só que eu estou ocupando um cargo aqui dentro da escola. Foi desafiador, porque tu trabalha com muitas pessoas com características diferentes, com personalidades diferentes. E tu tem que aprender a ser justo e não bom. Tu não pode ser bonzinho, tu tem que ser justo, né? Sim. E com as famílias, tu tem que ser muito acolhedor, porque elas chegam ali pra ti com muitos problemas, né? Com um histórico de problemas ali. E os alunos, eu sempre dizia para os professores nas reuniões, né? Quando mudava o quadro e vinha professores novos, dizia para eles assim, o mais importante, não importa tua forma de ser, mas tu tem que olhar aquele aluno com um olhar de carinho, de afeto. Se tu não afetar positivamente o aluno, tu não vai ter nada dele. Nada. Mesmo aquelas disciplinas, assim, que os alunos amam. Educação física, artes, né? Se o professor não tiver empatia, não criar um vínculo ali com eles, não flui. Então, é desafiador tu ser diretor. E como é que era a tua dinâmica com os professores? O diretor, por exemplo, ele faz reunião com os professores semanalmente? Como o diretor fica sabendo o que se passa em cada sala de aula? Existe essa proximidade do que acontece na sala de aula mesmo? Ou são mais coisas administrativas, famílias, financeiro? Tem os dois lados. Quem vai mediar muito essas situações é a supervisão. Porque o diretor, ele acaba entrando na sala de aula quando tem um problema. Né? Um problema de indisciplina, alguma questão assim, tá? Mas o dia a dia pedagógico é muito do supervisor. Entendi. O supervisor que está muito lado a lado com o professor. O diretor, ele sim fica muito na parte administrativa. Porque ele tem reunião na secretaria, ele tem uma formação, depois ele tem que ter uma reunião com a sua equipe administrativa e pedagógica, depois projetar uma reunião com os professores, passar todas as orientações. Então, eu tinha proximidade com os alunos, com as turmas, porém, que a escola era pequena, fisicamente, Sim. né? Mas, assim, o contato pedagógico mesmo, ele é muito do profissional ali, do supervisor. Da supervisão. Entendi. Tá, e aí agora, indo então para onde tu tá hoje, que é na Secretaria de Educação. Agora tu é responsável por 28 escolas. Isso. Então, como é que é esse trabalho? Eu entrei ano passado, em maio, com o retorno da secretária,
Da mesma secretária que me convidou para a direção, ela teve alguns... Qual é o nome da secretária? Eva Rosi Bueno Nunes. Tá. Uma pessoa, assim, que eu admiro e tenho muita gratidão. E ela saiu, né, nesse período dela, ela concorreu a vereadora, enfim. E aí ela retornou ano passado e ela já tinha me convidado em outras oportunidades, mas eu tinha, sei lá, um medo, não sei, um receio de ir para a secretaria. Sim. Porque... Um trabalho um pouco mais desafiador, cuidar de 28 escolas. E lá tu tem que servir, né? Lá tu tem que servir a todos. Então, é complexo o trabalho. Mas, enfim, aceitei o desafio e iniciei dentro do setor pedagógico no ensino fundamental 1. Né? E comecei a cuidar também de todos os programas. Quais são os programas? A nível federal e estadual. Todos que vêm pelo CIMEC e pelo PDDE, né? Para as escolas. Então, hoje nós temos o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. Como é que funciona esse compromisso nacional? Ele vem com o foco da alfabetização. Né? O governo criou esse programa por causa dos índices. Né? Sim, porque os índices estão baixíssimos, ainda mais pós-pandemia. Pós-pandemia. E isso é geral. Né? Claro que a gente tem um único município que se destaca em todo o Brasil, que é o famoso Sobral, né? Os índices são ótimos, mas os demais municípios, todos estados, enfim, os índices são muito baixos. Então, o foco desse programa é na alfabetização. Ele muda um pouquinho aquela gestão do pacto lá, em 2000 e... Alfabetização na idade certa, né? Porque ele quer trazer essa alfabetização, então, até o 2º ano. Ele projeta essa alfabetização até o 2º ano. Que antes era até o primeiro? Até o 3º. Antes era até o 3º. É verdade. Era apresenta... Tu introduzia, ampliava e consolidava no 3º. E agora é para até o 2º. Consolidar até o 2º. Então apertou mais Isso, mas eles iniciam a alfabetização nesse programa desde o pré-1. Entendi. Quando o aluno inicia obrigatoriamente na escola com 4 anos. Tá. Tu já tem que focar na alfabetização. Ali. Sim. Quanto antes, melhor. Não tem por que esperar. Isso, independente da metodologia de trabalho, né, que o município... E nesse programa vem o que o professor deve fazer e qual é o método que ele deve seguir? Ele está caminhando lentamente. Né? Então, a recém estão tendo reuniões com os coordenadores a nível de estado e de município. Depois nós vamos ter as formações lá dentro. Então, assim, tá tudo caminhando a passos lentos. Né? Mas, junto com esse programa, tem os programas dos estados. Sim. Que aqui no Rio Grande do Sul é o Alfabetiza-Tchê. Que tem ações que já estão acontecendo, por exemplo, lá dentro do município. Né? A minha colega, que é a responsável dentro da secretaria, ela já tem reuniões, formações, já sabemos que ela é responsável por passar isso para todos os professores da rede? Ou como é que funciona? Por enquanto, ele ainda está focado dentro da secretaria. Tá. Porque nós não temos ainda as diretrizes de como vai ser a parte externa. Nós preenchemos alguns documentos com número de professores, número de alunos. O que a gente sabe dele hoje é que vai vir livro didático para o aluno deste programa, totalmente focado na alfabetização, 1º e 2º ano. Entendi. Vem livro físico para trabalhar. Livro didático. Sim. E o compromisso, a gente preencheu alguns requisitos dele dentro do sistema. Né? Também todos os números de profissionais, desde o pré-1 até o 2º ano. Profissionais, alunos, gestão, supervisão, monitores, porque ele vai abranger todo o profissional que está dentro daquela sala de aula ou no âmbito escolar ali. Sim. E veio uma ação chamada Cantinho da Leitura. É uma ação desse programa a nível federal. Que o diretor vai lá no PDDE, né, no Programa de Dinheiro Direto da Escola, preenche alguns dados ali do Cantinho da Leitura, e ele vai receber um fomento, um valor, né? Tá. Para incentivo da leitura. Para incentivo da leitura. Com alguns critérios de compra, que o próprio programa já direciona. Né? Não é só livro. Tem fantoches, tem teatro, fantasias, né? Legal. Isso. Sim, outras formas de ler. Outras formas de ler. Isso mesmo. Que legal. Bom, a gente está chegando no nosso tempo. Marcone, muito obrigada. Adorei saber um pouco mais. Eu acho que é sempre
relevante para quem tem interesse nesse assunto, entender um pouco mais como funciona uma escola pública, como funciona uma supervisão, uma direção, uma secretaria de educação. Sim. Então, obrigada pelo teu tempo, obrigada por ter topado bater esse papo comigo. Eu que Adorei te falar agradeço. contigo. Também, adorei. Agradeço. Obrigada. Foi um prazer. Obrigado. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar ou compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.